Hoje eu vou te ensinar como que você trabalha a ambientação da forma correta. Luz, sombra, reflexo, brilho e essas coisas todas para você entender de uma vez por todas como é que você faz isso quando for aplicar ao seu design, como é que isso funciona, por que que tem essa luz aqui, por que que tem essa sombra aqui, da onde é que tá vindo essa luz, por que que essa luz tá vindo daqui, por que que não, entendeu? É isso que você vai entender nesse vídeo de hoje. Quero que você preste atenção no seguinte, cada um desses pontos tem um nome específico para você entender do que é que se trata. Caga para cada um desses nomes porque eles não são nem um pouco importantes. O que importa é você fazer da forma adequada. A questão da nomenclatura só é interessante você saber quando se tratar de luzes relacionadas à fotografia. Esses nomes é até interessante você saber porque você consegue depois pesquisar sobre elas para poder entender na aplicação do seu design. Pode parecer uma coisa completamente desconexa, mas quando você entende esses princípios de fotografia e aplica ao seu design, cara, como muda completamente. Essa parte, ela é tão importante que tem uma aula específica só sobre luz e sombra dentro do design de outra dimensão. E por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para você também, de graça, para você aprender e parar de errar com a questão das luzes. O que você precisa entender é altas luzes, que é esse brilho mais forte. Você tem aqui, ó, uma Century Light, é uma luz principal. Aí você tem um highlight, que é aquele ponto específico bem brilhante. Esse aqui é o highlight. Essa luz de divisão aqui, que algumas pessoas chamam ela de Terminator, que é aquela mesma imagem, aquela mesma divisão de quando tá transitando o dia para a noite. Depois, você tem aqui a luz de reflexo. Essa luz de reflexo também é importante que você saiba, porque o próprio nome já vai te fazer lembrar do que é que se trata essa luz de reflexo. Você tem a sombra de oclusão, que é essa de contato aqui, a mais próxima, é a sombra de oclusão. Tem a Cast Shadow, que é a sombra projetada, essa Cast Shadow, tá vendo? Que a luz tá vindo daqui, é a sombra projetada. E a penumbra nada mais é do que a difusão de uma dessas arestas da sombra. Tem a sombra principal aqui, que é a Core Shadow, que tá vendo que ela não é escura na parte inteira, ela é só um ponto aqui. Por quê? Porque cada um dos outros pontos faz com que ela se difunda, sei lá como é que fala isso, e fique essa parte mais escura e as outras mais claras. E os meios tons aqui, que também é a mesma coisa que o Form Light, tá vendo? Que tá quase na mesma região. Vamos pegar um exemplo básico, vamos fazer isso aqui junto para você treinar. Então pega aí uma elipse, cria aí uma nova fill layer. Essa fill layer não precisa ser branca, pode ser aqui um cinzinha mais cinzinha aqui, ó. Feito. Agora, nosso círculo, esse aqui sim pode ser branquinho. Vou fazer o seguinte, ó, não vou deixar ele branco não, eu vou deixar ele cinza. E aí a gente vai fazendo junto os pontos mais interessantes para você entender, ó. O que nós temos aqui? Uma elipse. Se eu adicionar esse ponto aqui, ó, na parte de cima, vamos aumentar um pouco mais para você ver o que é que eu tô fazendo. Adicionei um ponto lá central, pode ser até maior, ó, até maior e mais opaco, ó, 50% de opacidade. E aí a gente vai dando pinceladas aqui para você ver o que é que está acontecendo. Já temos aqui quase uma elipse, quase uma esfera, eu quero dizer. Só que isso aqui tá vindo uma luz daqui, ó. Pera aí, eu peguei a ferramenta errada. Caramba, mano. Ó, tá vindo uma ferramenta... Puta que pariu. Cara, ó, tá vindo uma luz daqui. Presta atenção, porque você tem que entender isso aqui. Você entendendo isso aqui, você vai conseguir aplicar no seu design em qualquer lugar que você quiser. E a parte dos blacks, dos shadows, é a mesma coisa. Dá para você fazer o seguinte, se você quiser praticar isso aqui de outra forma, tá? Que é o seguinte, você deixa essa esfera mais escura e você só trabalha os brilhos, porque as sombras vão ser aquilo que tá onde não tem brilho, se você quiser, tá? É só você simplesmente escurecer essa elipse. Pega aqui, deixa ela bem escurona e já resolve o problema. Quando você habilitar, olha só que agora eu já tenho sombras aqui. Dá para você fazer desse jeito se você quiser. Se não, você pode fazer do outro jeito que eu estava fazendo também. Vai dar a mesma coisa, não vai mudar quase nada. O que nós temos aqui? Nós temos uma esfera com brilho e uma sombra na parte de baixo. Só que você tem que levar em consideração que a parte de baixo também está vindo um brilho. Por quê? Porque a base ela é branca. Se a base fosse preta, aí o negócio ia mudar. Vamos pegar um retângulo pretão. Ele mudou
outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Se fosse assim, se essa base fosse preta, então aqui você não ia ter um brilho. Então aí você teria aqui essa parte mais escura, e aí você começa a ter uma parte mais escura porque não tem reflexo. Isso aqui, quando você entende esse princípio, você para de errar na hora de ficar colocando hambúrguer lá. Olha isso. Ainda tem mais coisas para você fazer. Você pode ainda colocar aqui o ponto, por exemplo. Vamos adicionar aqui mais um, que aí seria aquele ponto, deixa o brilho aqui, que é a nossa alta luz, as nossas altas luzes nesse caso. Olha só que nós temos uma esfera. É simples. Mas e agora? Presta atenção, porque agora o negócio começa a complicar. E se a gente tirar esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai deixar de existir. Por quê? Porque eu tenho, dependendo da intensidade da luz, eu vou ter um brilho que vai rebater da base para a esfera, entende? Esse aqui é o ponto que faz o seu design ficar foda. Como é que você vai fazer isso? Simples. Você vai simplesmente... Aí vamos adicionar uma nova camada aqui. No branco. Da onde que tá vindo esse brilho? Tá vindo de baixo, ó. Daqui, toda essa parte aqui, ó. E é só um detalhezinho, tá vendo? É só um detalhezinho, dependendo de onde tiver rebatendo isso aqui. Olha isso. Vai dar para ver melhor depois que a gente tiver sombra, mas a gente não tá trabalhando sombra agora. A gente tá trabalhando só a parte da iluminação aqui, dos brilhos, da ambientação dessa esfera. E isso aqui é importante que você saiba que vai ter esse brilho. Quando tiver esse brilho, esse cara aqui, ó, eu tenho um aspecto diferente agora. O que esse cara tá me dizendo? Tá me dizendo, ó, tem uma luz aqui muito forte, mas tá vindo um brilho de baixo. O que isso aqui pode significar? Pode significar que essa base preta pode ser transparente. Sim, existem essas formas. Eu tenho um livro aqui muito bom que fala sobre isso. Mas eu vou lembrar e depois eu vou colocar na descrição aqui. Independente disso, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar os links para você comprar livros, se você quiser, sobre fotografia, que são muito bons e que eu garanto para você que você vai entender. Pode acontecer desse cara aqui ser transparente. Pode acontecer, tá? Mas aí é um outro assunto, é mais complexo e eu não vou entrar nesse detalhe aí, tá? Para isso, você tem que tirar esse cara. E aí você volta a ter aquele brilho ali. Porque você não tem um reflexo branco da mesa batendo. Você vai ter só o escuro da parte das sombras. Olha isso, tá vendo? Só que aí, para isso, tem que ficar dessa forma. Isso aqui é a luz de reflexo. Olha só, eu tenho o brilho, eu tenho a sombra e olha que eu tenho o reflexo da base aqui, ó. Tá vendo? A luz tá batendo, tá rebatendo aqui. Bateu lá na pedra, no chão, na base e rebateu ali na parte de baixo, tá vendo? Mesmo tendo a parte escura ali da sombra. Tá vendo que ela não propaga, essa parte brilhosa, ela não propaga por toda a esfera. Ela só propaga por onde tem o brilho. Vamos tirar essa base e vamos construir as sombras. Sombra de oclusão, mais ou menos aqui, tá? Sombra de oclusão. Presta atenção aqui. Se eu der um Ctrl J aqui, esse cara, a gente vai dar um pump nele aqui, ó. Vamos arrastar para cá e para cá. Já tenho uma sombrinha projetada um pouquinho maior. Vamos duplicar mais uma vez e fazer a mesma coisa. Aumentar esse cara e um pouquinho aqui para as laterais também. Olha que agora eu já tenho uma sombra maior. Ctrl J, só uma última aqui para dar um pump. E aumenta só um golinho. Beleza. Olha essa sombra aqui. É assim que funciona uma sombra. Quando se trata de sombra, na hora que você vai fazer a sombra no seu design, fica cagado. Por que fica cagado? Porque você não está levando em consideração essa escala, essa dissipação, vamos dizer assim, de luz, de sombra e luz. Você não está levando em consideração que a parte que está mais próxima da elipse e do objeto em si é mais escuro. E você não leva em consideração que lá no final ele é mais claro. E é basicamente assim que funciona. E é por isso que a sua sombra fica cagada. A gente pode fazer isso aqui simplesmente com um pincel. Mano, eu tô no meu limite com esse programa, velho. Por que não tá pintando o negócio? Por que não tá pintando o negócio, cara? Eu não sei. Sombra aqui de oclusão, na parte do contato. Vamos pegar a referência que é mais fácil assim, né? Vendo que é uma sombra bem difusa, mesma coisa. Essa sombra é em 50% para a gente fazer vários toques, ó. Cada vez que você der um toque, ela vai aumentando a intensidade. Tenho ali a parte de oclusão. Se eu aumentar, eu vou ter a sombra um pouco mais difusa, que é a sombra projetada. Essa sombra projetada, ela pode ser mais firme, assim, ó, ela pode ser mais reta, assim, ou mais suave. Isso vai depender do quê?
vai depender da intensidade da luz. Isso aqui, cara, eu não vou entrar em detalhe. Eu explico como que é isso aqui dentro da aula de luz e sombra lá no Design de Outra Dimensão. Vale muito a pena você entrar para poder aprender não só isso, mas muito mais coisas. Mas é algo um pouco mais aprofundado que vai demandar um pouco mais de tempo. Você só tem que saber que quanto mais forte for essa luz, quanto mais intensa ela for, mais dura a sombra vai ser. Quanto mais suave essa luz for, mais desfocada, vamos dizer assim, mais difusa a sombra vai ser. Resumindo, isso aqui, luz extremamente desfocada. Desfocada não, suave. Vou aumentar um pouco mais aqui. Pronto, luz suave. Assim, simples assim. Isso aqui é uma luz suave. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar tudo, ó. Deixar só a luz aqui, ó. Esse cara, vamos colocar aqui no Multiply para não ter problema também. Agora, diminui. Vamos deixar isso aqui assim, ó. Um pouquinho menor. Pronto. Luz dura. Mas olha só que ela tá bem firme. Vamos tirar isso aqui, adicionar mais uma e deixar isso bem suave. Não tanto, mas um pouco que fique interessante, ó. Aqui mais ou menos. Olha só que eu tenho duas luzes aqui agora para você entender, ó. A luz que é mais suave, que ela tá mais difusa, e a luz dura. Só que essa luz dura aqui, ela precisa de um Ctrl J aqui. Vendo que ela é mais dura? Nesse caso, a gente teria aqui uma difusão um pouco menor também, tá? Uma difusão, uma Terminator aqui, ela seria mais agressiva. Existe um ponto ainda um pouco mais avançado, eu vou te mostrar. Ó, presta atenção aqui. Esse aqui é um ponto mais avançado ainda para você deixar o negócio ainda mais foda. Por quê? Isso aqui que eu acabei de te mostrar, é a parte simples e a parte básica, tá? Eu caguei aqui nessa sombra, ficou meio mal feita, mas não tem problema, tá? É porque eu não tô manjando ainda muito de mexer nesse programa, eu tô meio perdido ainda. Tem essa parte aqui do brilho, que você já entendeu, certo? Você já entendeu isso aqui. Nesse caso aqui, você tem esse reflexo vindo daqui. Vamos só rotacionar aqui um pouco mais. Aí, seria mais ou menos assim. Aqui, isso aqui é o básico. Luz principal, o highlight aqui, que é a luz, as altas luzes estão aqui, alta luz. Você tem a parte de baixo aqui das sombras, você tem a luz que está rebatendo na mesa e refletindo aqui na parte da esfera. Mas, agora tem um toque que é muito subestimado e muita gente simplesmente não faz. A luz bateu, certo? Tá batendo aqui, ok? Ela não bateu na mesa e não tá refletindo na esfera. Tá vendo que a esfera ela tá meio aqui com brilho meio amarelado, meio bege, por causa da base da madeira aqui? Tá, não tá? Só que agora, essa luz da base da madeira que bateu na esfera, ela tá sendo rebatida pra sombra. E aí ela causa esse brilho aqui, ó. Meu amigo. Porque a luz, ela trabalha e quando ela bate num lugar, ela reflete no outro, que reflete no outro, que reflete no outro, que reflete no outro, e assim por diante. É assim que funciona, é assim que a luz viaja. É muito foda. Se você não fica impressionado com esse tipo de coisa, meu amigo, volta pro Instagram, volta pro TikTok assistir dancinha, porque isso aqui não é pra você, não. Isso aqui, cara, é só pra quem tá em outra dimensão, cara. A luz, ela desceu aqui, certo? Ela tá vindo dessa direção. Ela não bateu aqui, ó, a luz não bateu aqui. Quando ela bateu aqui, ela refletiu pra cá. Quando ela refletiu pra cá, ela rebateu e refletiu aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui do brilho, ó? Essa parte do brilho é basicamente o reflexo que tá vindo da esfera que tá aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Aí a luz, ela não tá vindo aqui, ó. Não continua vindo daqui. Ela não bateu aqui, ó. Ela tá batendo aqui, né? Se ela tá batendo aqui, ela tá batendo aqui na parte de trás, tá? Imagina que não tem essa bola aqui, ó. Ela tá batendo aqui na parte de trás, que tá refletindo aqui, ó. Tá subindo de volta para essa lateral. É isso que tá acontecendo, ó. Ela tá batendo aqui e esse reflexo, ela tá voltando para cá, que tá produzindo esse brilho aqui. Quando produz esse brilho, ela volta para cá e faz esse brilho aqui. Mano, se você não ficar louco com esse negócio, mano, se você não entender isso aqui, não faz sentido você estar aqui no canal. Não faz. Isso aqui é brutal, mano. É simplesmente um bagulho muito louco. É uma coisa muito simples. Extremamente simples. Mas se você prestar atenção, se você olhar pro negócio e prestar atenção, você vai ver isso. Eu vou pegar aqui e a gente vai fazer esse exemplo na prática. Vamos ver. Tá focando, né? Tá focando. Ó, eu vou pegar aqui a minha caneca. Vamos colocar bem pertinho pra você ver, ó. Tá vendo o reflexo? É que essa, caramba, que exemplo mais merda que eu fui pegar também. Porra, fui pegar uma caneca preta ainda por cima, que não vai refletir nada. Mas ó, tá vendo o reflexo aqui?
Deixa eu ver se eu consigo, ó. Tá vendo aqui, ó? A luz tá batendo aqui e ela tá refletindo aqui na parte de baixo, tá? Ignora o reflexo do brilho aqui, sim a luz rebatida. Nesse ponto aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo aqui, ó. Essa parte aqui é o reflexo do brilho da luz. E não o reflexo... Dá pra ver aí, não dá? Dá pra ver, né? Então, ó, o reflexo aqui. Só que, o que eu queria te mostrar é que desse lado aqui, você não vai conseguir ver muito bem. Mas o que tá acontecendo? A luz, ela tá batendo aqui, que tá refletindo na caneca. E a caneca tá devolvendo esse brilho pra parte de baixo. Tanto que, desse lado daqui, aonde eu tô vendo, que você não vai conseguir ver, a sombra ela é mais escura. Por quê? Porque é onde a luz ela não tá chegando, não tem reflexo. É o ponto mais escuro da parte da sombra, tanto na caneca quanto na base. E aí não tem esse reflexo que rebate lá, mas nas outras laterais tem. É mais ou menos isso, ó. Tá um pouco mais, ó. Tá vendo aqui desse lado aqui, ó? Desse lado aqui, do lado esquerdo, desse lado aqui, ó. Que eu tenho um brilho escuro, porque esse brilho escuro é o reflexo da sombra, entendeu? Se fosse um objeto branco, você entenderia um pouco mais, você ia conseguir ver um pouco mais, mas como é um objeto preto, eu também fiz essa cagada de pegar esse objeto preto e acabei errando no exemplo, mas você vai entender com certeza absoluta, eu tenho certeza que você vai entender isso. Como essa luz aqui ela é branca, essa luz não, esse objeto é branco, fica mais fácil, eu nem me toquei nessa parte de ser preto, e o preto ele não reflete muito, ele só absorve a luz, e esse é o detalhe que, cara, muita gente ignora. Presta atenção aqui, ó, que eu vou te mostrar. Tá vendo que eu tenho um brilho mais forte aqui, ó? Tem até um flare aqui. Por quê? A luz bateu na caneca, na xícara. A xícara refletiu no saco ali de café, que é dourado, que refletiu na caneca, que refletiu no saco, que refletiu na caneca e produziu esse brilho mais intenso aqui. Tá vendo? Esse brilho aqui, ele não tem, ó. É esse cara aqui, ó. Se eu tirar, olha que porco que fica. Tá vendo? Não fica feio, não fica ruim, mas falta alguma coisa. E eu coloquei isso aqui porque eu entendo esse princípio de luz e sombra, e é isso que eu quero que você entenda. O brilho em si, o flarezinho que tem ali, ó, sobre a parte da caneca, porque aqui também, ó, a luz bateu na xícara, bateu na alça, que refletiu, Você entendeu, né? Eu tô começando a ficar prolixo aqui, mas é isso aqui que eu quero que você entenda. Que essa luz, ela sempre vai bater e rebater. É isso que vai acontecer sempre. E é por isso que acontece isso aqui. Então, esse é o detalhe supremo aqui. Vamos dizer a teoria. Essa é a teoria básica, mas faça isso aqui, que o seu design vai mudar completamente. É o detalhe que quando você olhar, sempre olhe isso aqui. Se você notar que o cara fez isso aqui, é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ou porque ele acabou de assistir essa live. Se você vê que tem essa sombra aqui, tem esse brilho aqui, mas não tem essa lógica do reflexo que bate lá e rebate na sombra, não produz aquela sombra porca ali, redondona, igual a que a gente fez aqui, ó. Essa sombra aqui, ó, é uma sombra bem porca, bem porca. Se a gente pode aumentar um pouco mais, ó, que fica mais lógico, assim faz mais sentido. O que faria aqui? Como que a gente poderia fazer para deixar isso mais, vamos dizer assim, mais realista, para usar aquela técnica ali? Basicamente, você vai ter o reflexo que vai ter aqui nessa parte, ó, e aí a gente faria algumas pinceladas bem leves aqui assim, ó, para ter esse reflexo. Ó. Nessa parte de trás, dependendo de onde estiver vindo a luz, ela não tem tanto brilho, tanto desse brilho. Ó. E essa daqui, mais ou menos isso. Aqui a gente só diminui um toquinho, ó, 50%. Olha para isso aqui. Vamos tirar, ó. Tá vendo? Eu sei que ela tá refletindo. Não tá 100% realista isso aqui, obviamente porque eu ainda não tô dominando muito bem essa ferramenta, mas o princípio que eu quero que você entenda, que é essa parte de luz e sombra, como que isso aqui funciona. Por isso que eu falei, ignora completamente aquela questão das nomenclaturas, mas sombra de oclusão, luz principal, altas luzes e sombra projetada, básico. Você já sabia disso aqui? Você já sabia dessas técnicas? Já sabia como é que isso aqui funciona na prática, de fato? Ainda tem como é que você aplica isso aqui ao design em si. Você quer saber, você quer ver como é que eu faço isso, aplicando isso a um design real? Comenta aqui que com certeza eu vou fazer. E claro, quando você quiser entrar no design de outra dimensão, você vai ser muito bem-vindo. Lá você vai aprender isso e mais coisas de forma mais aprofundada, tanto a parte teórica quanto a parte prática.